Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Dando sequência no capítulo 4, funções trigonométricas, né? Hoje nós vamos trabalhar função cosseno, tá? Deixa eu só bloquear aqui, né, gente? O negócio aqui não para. Então, vamos lá. O que eu queria falar para vocês aqui, inicialmente, é o seguinte. Tudo o que nós vimos na função seno, vocês viram que é mais longo, foram aulas mais extensas, né? Mas tudo que nós trabalhamos lá na função seno, gente, não muda nada para a função cosseno. Ou seja, as características básicas da função cosseno são as mesmas da função seno. Combinado? Então, vou fazer a apresentação novamente, tudo certinho, tá certo? Então, começando lá com a função cosseno. Primeira coisa, vou colocar um plano com uma circunferência trigonométrica. Tá aqui, circunferência trigonométrica. Vamos recordar alguns conceitos. Então, no primeiro quadrante, por exemplo, qualquer arco tomado no primeiro quadrante, o cosseno, que está associado ao eixo horizontal, tá? Será positivo. Então, primeiro quadrante, cosseno é positivo. Vou colocar um maisinho aqui. Lá no segundo quadrante, eu tenho o simétrico ao alfa é 180 menos alfa, π menos alfa. Tá? O segundo quadrante para o cosseno ele já é negativo. Lembre-se, né? Ele está associado a um segmento compreendido na região negativa. Tá? Terceiro quadrante, o cosseno continua negativo. Continua negativo. E no quarto quadrante, ele passa a ser positivo novamente. Ok? Então, aí eu tenho π mais alfa aqui no terceiro, 2π menos alfa lá no quarto. Tá certo, gente? Então, simples, é só recordando aqui os quadrantes positivos e negativos para o cosseno, tá? Vamos lá, como que eu vou definir essa função cosseno? Pessoal, a função cosseno é uma função f definida de reais para reais. Então, relembrando, já tinha falado, vou reforçar, tá? O primeiro valor aqui, o primeiro R do conjunto dos reais corresponde ao domínio da função, ou seja, todos os valores atribuídos a x. O segundo R seria o nosso contradomínio. Contradomínio da função, tá? Ou seja, é o conjunto que contém a nossa imagem. A imagem, relembrando, são os valores que no gráfico, né, no eixo cartesiano, no plano cartesiano, x, y, são os valores, a imagem são os valores correspondentes a y, ou os valores do eixo y que estão sendo associados à nossa função. Isso é a imagem dela, tá? Então, a função cosseno nada mais é do que uma função f de x definida por cosseno x. Assim como a função seno, estou falando da função base. Tá? Aqui vai acontecer o mesmo que aconteceu lá atrás na função seno. Ou seja, eu tenho a translação vertical, tenho a translação horizontal, tenho o aumento da amplitude, tem uma variação da amplitude, tá? E tenho também uma variação no comprimento da onda. Onde ela começa, onde ela termina. Ela pode ser um período mais extenso ou um período mais curto. Então é a mesma coisa, os parâmetros são os mesmos, só muda de seno para cosseno. Inclusive, depois, na hora dos exercícios, eu vou mostrar uma relação para vocês. Porque se eu der um gráfico para vocês de uma função e pedir para vocês montarem, coisa que nós não fizemos ainda, montarem ou encontrarem a lei de formação dessa função,
Para um determinado gráfico, gente, você pode tanto montar uma função seno quanto uma função cosseno. Porque vocês vão perceber aqui que a função cosseno nada mais é do que a função seno transladada horizontalmente. Ou seja, ela vai para a esquerda, ela foi transladada para a esquerda. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Se eu não me esquecer, mas eu mostro, vocês vão saber o que eu estou falando. Tá certo? Então, as características aqui são basicamente as mesmas. E como nós já fizemos lá atrás, aqui não muda quase nada. Então, por exemplo, como que eu faço para montar o gráfico dessa função? Tá? Então, eu vou começar pelo gráfico, depois eu falo mais algumas características, algumas diferenças das duas. Tá? Então, em relação ao gráfico, vou montar uma tabelinha x, f de x. Para x eu vou atribuir os valores, os arcos notáveis, né? Ó, o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Eu não preciso fazer como eu fiz lá atrás. Lembra? Lá atrás eu fui fazendo, né? Ó, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135. Não, vou fazer direto, tá, gente? Ó, eu quero mais detalhado. Eu vou colocar para vocês, mas na parte teórica, no livro tem. Se vocês quiserem ver na página 97, ó, é o que eu tô falando. Eu tô pegando as ideias de lá, tá? Só tô usando a minha forma de explicar. Não vou ler como está no livro. Eu vou colocar um resuminho para vocês. Quem quiser fazer essa leitura, tranquilo. Mas a ideia é praticamente a mesma, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu preciso comentar com vocês. Como calcular imagem, tá? Eu vi que tinha questão ali de cálculo de imagem. Eu vou fazer depois com vocês uma também. Então, vamos lá, gente. Ó, x, 0. Opa! 0. π sobre 2. π. 3π sobre 2. A luzinha tá quebrando tudo lá fora. Desculpa, ela tá consertando o caminhão. Tem um caminhãozinho aqui. Ela tá consertando o caminhão. Tá? Por isso ela tá dando umas marteladas. Então, ó, agora é cosseno, tá, gente? Então, o f de x aqui é cosseno de x, então o 0, cosseno de 0 é 1. Aqui vai inverter. Se fosse seno, seno de 0 seria 0. Então, toma cuidado com isso. Cosseno de 90 é 0, 180 é menos 1, 270 0, 360 1. Tá? Mas só com isso eu já consigo montar minha tabela? Sim, de boa. Aliás, meu gráfico, tranquilo. Eixo X, eixo Y, mesmo esquema, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. 0 com 1, tá aqui. 0 com 1, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, 0 com 1, π sobre 2 com 0, π com menos 1, 3π sobre 2, 0, 2π lá na frente, com 1 de novo. Deixa eu só colocar aqui. Tá? E aí, gente, manda ver o gráfico, ó. Ele vem aqui da região negativa, né? Deixa eu só arrumar essa parte à esquerda aqui da região negativa, porque ficou feio. Meio desproporcional. Aí, agora sim. Continua feio, né? Mas já dá pra entender um pouco mais. Deixa eu só... Não gosto de deixar coisa porca aqui. Pronto. Esse é o gráfico da função
f de x dada por cosseno de x. É isso aí, gente. Esse é o nosso gráfico, tá? Vou colocar aqui em cima, ó, função cosseno, porque eu precisei de espaço aqui, tá? Então, é basicamente a mesma coisa da função seno. Vamos lá. A função cosseno é uma função, tô falando do cosseno básico, que varia no intervalo de -1 até 1. Tá? Essa é a variação da função cosseno. Percebam que isso daqui nada mais é do que a imagem dela, tá? Imagem da função, ou seja, intervalo fechado em -1 até 1. Ok? Então, esse é o intervalo da nossa função cosseno. Outra coisa que eu queria falar, a função cosseno, ela também é periódica. Vou subir mais um pouquinho, tá? A função cosseno, deixa eu colocar nos itens aqui. Primeiro. Função cosseno, ela é periódica. E seu período é 2π. Isso na função básica, tá? Mas eu passei para vocês como calcular o período de qualquer função seno. Na função cosseno, não muda nada. Ou seja, para calcular o período, P, eu divido 2π por módulo de C, tá? Que é o valor do coeficiente de x. Então, lembrando que C é o coeficiente de x, tá certo? É isso aí. Que no caso aqui, gente, ó, o coeficiente de x é 1, tá? Ó, tô lá em cima, tô aqui em cima. Então, o coeficiente de x aqui é 1, ó, cosseno de 1x. Por isso, tá bom? Outra coisa. Lá no gráfico, antes de eu descer um pouco mais aqui, deixa eu já falar do gráfico, ó. Lá no gráfico, gente, acompanha comigo. Aliás, deixa eu voltar aqui para cima um pouquinho para mostrar duas relações, ó. Olha que legal. Deixa eu mudar aqui a cor. Vocês estão vendo que quando eu percorro o primeiro quadrante, lá na circunferência, eu estou fazendo em laranja, tá? O primeiro quadrante, conforme vai aumentando os valores dos arcos, o cosseno de zero ele já começa em 1. Então, ele já começa diminuindo, não começa? Então, olha aqui no gráfico, ó. Quando eu estou no zero, o cosseno de zero é 1. Tá? Então, percorrendo o primeiro quadrante, eu tinha feito, acho que uma marquinha aqui, ó. Deixa eu deixar ela mais fininha. Ó, no primeiro quadrante, ó, a função cosseno, ela é decrescente, ela tá caindo, tá caindo, tá caindo. Por quê? Porque justamente aqui, conforme eu vou aumentando os arcos, ela vai caindo, até que ela chega no zero. Chegou aqui no zero, tô aqui, 90 graus, tá? 90 graus, cosseno é zero. Ela vai chegar na circunferência na região negativa. Então, ela continua caindo, ela continua decrescente. Aqui no segundo quadrante, ela continua caindo, só que agora negativa, tá? Lá na circunferência, mesmo esquema. Ela continua decaindo. Então, nesse intervalo, ela é decrescente. Porém, ela é positiva no primeiro quadrante. Aqui eu estou no segundo quadrante, ela já fica negativa. Tá? É a parte do gráfico que está abaixo do eixo X, tá certo? Em Y eu já tenho valores negativos, tá? Chegou em 180 graus, o que acontece? Ela volta a ficar crescente. Então, vou mudar a cor aqui. Então, ela volta a ficar crescente, porém continua negativa até ela chegar no quarto quadrante. Então, aqui, ó, ela é negativa, mas ela já está na região crescente.
Então, o que está em verde aqui é porque é crescente, a parte crescente da função. Tá? Então, ela é crescente. Porém, aqui continua negativa, que é entre π e 3π sobre 2. E de 3π sobre 2 a 2π, ela fica positiva. Tá? Respira. Aguinha. Ok? Minha imagem. Vamos lá. Minha imagem. Ela vai de menos 1 até 1. Tá? Faltou 1 aqui em cima. Tá? Essa é a imagem da função. Ó. Isso aqui é a imagem. Que vai de menos 1 até 1. Tá? A função cosseno, gente, em relação à sua paridade, que eu falei lá na função seno, né? Aqui ela é uma função par. Deixa eu colocar para vocês também. Não vou deixar faltar nada, tá? Então, uma função cosseno é par. Ou seja, o que significa uma função par? Toda função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, a simetria dela ocorre aqui. Ou seja, se você pegar o eixo y, pegar essa parte da função aqui, se você refleti-la em relação a ele, pumba, você tem a outra parte. Isso significa, quando a função é par, toda função par tem essa característica, ó. O cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Por exemplo, o cosseno de 30 é igual ao cosseno de menos 30, quando o arco é negativo. Lembra que eu falei lá, questão do arco negativo? Tudo aquilo passa a ter significado maior agora, tá? Então, cosseno 30 é igual ao cosseno de menos 30. Porque lembrando que menos 30 graus, gente, eu vou voltar ali na circunferência, menos 30 graus é isso aqui, ó. Menos 30 tá aqui. 30 positivo tá aqui, tá certo? Porém, o cosseno é esse valor. Isso é cosseno 30, que é o mesmo que cosseno de menos 30. Tá? Olha lá. Beleza, gente? Eu faço essas observações aqui, eu estou colocando, né? Coloquei como exemplo aqui, tá certo? Mas eu gosto de mostrar também na circunferência para deixar mais claro para vocês, tá? Seu gráfico, ele recebe um nome, né? A função seno não é uma senoide. Então, o gráfico da função cosseno recebe o nome de cossenoide. Sugestivo, né? Tá? Gente, é isso aí. Muito mais simples agora, tá, gente? Agora, eu só vou colocar, como eu já coloquei lá atrás, deixa eu tentar enquadrar ela aqui, ó. A função cosseno completa, ela vai ter a mesma forma que nós vimos lá na seno, ou seja, A mais B cosseno de CX mais D. Tem o mesmo padrão. O que muda? Que ela é cosseno. Tá? Então, por isso que no começo da aula eu disse, quando você tem um gráfico, eu te dou o gráfico e eu falo, monta a função correspondente a esse gráfico. Você vê que é uma onda. Aí vocês vão me perguntar assim, mas como que eu vou saber, professor, se é uma função seno ou uma função cosseno? Aí eu digo para vocês, qual você gosta mais?
Ah, eu posso usar uma função seno para representar esse gráfico aqui? Pode. Aí o amigo foi lá e fez com uma função cosseno. Dá na mesma. Claro que os parâmetros A, B, C, D e A, B, C e D mudam de uma função para outra. Porque uma eu posso dizer que é a translação da outra. Tá certo? Então eu posso transladar. Ou seja, a função seno ela não ficaria aqui, ó. Vou colocar ela no gráfico ali, quer ver? Ó, ela ficaria mais ou menos aqui, ó. Como ela não faz parte, eu vou deixar ela só um tracejadinho. Tá? A onda em si, o caminho é o mesmo. Imagina uma montanha-russa. Se você for numa montanha-russa da função seno, uma montanha-russa correspondente a uma função cosseno, o que vai mudar é a altura em que você embarca, vamos dizer assim. Então aqui a função seno, você embarca daqui, sobe a montanha, sobe e depois desce. Na função cosseno você já embarca lá de cima, você já tem a queda lá direto, tá? Mas se eu transladar a função seno para a esquerda em π sobre 2 radianos, ou seja, se eu pegar a função cosseno de x menos π sobre 2, ela sai daqui e vem para cá, ó. Pumba. Ó. Segura a peteca aí. Vamos fazer uma simulação, ó, rápida, coisa simples. Y é igual a cosseno de x. Opa! Y é igual a cosseno de x. Tá lá. Tá? Se eu pegar y é igual a seno de x menos π dividido por 2. Na verdade, é mais, que ela tem que vir para a esquerda, tá? Desculpa, eu falei errado. Estão as duas aí, tá? Vocês não estão vendo, mas estão as duas. Ó, vou desabilitar uma. Tá vermelha. Vou desabilitar a vermelha e habilitar a azul. Vocês estão vendo que cosseno de x é igual a seno de x mais π sobre 2? Por quê? Mais π sobre 2, eu peguei o gráfico, deixa eu colocar aqui, ó. Y igual a, vou deixar só o seno também, tá? Seno de x. Olha aí, é a verde. Quando eu somo π sobre 2, já foi falado isso antes. Somei π sobre 2, eu desloquei π sobre 2 para a esquerda. Tá? Então, esses pontos... aqui eu não tenho laser. Mas um ponto mais alto da função verde... pega a função verde e translada ela π sobre 2 radianos para a esquerda. Eu vou ter a função seno de x mais π sobre 2, que é igual à função cosseno. Tá? Então, ó, tá só azul, que é seno de x mais π sobre 2. Eu vou habilitar a cosseno. Os pontos são os mesmos. Vou desabilitar azul. Bacana, né? Então, é a mesma coisa, gente. Tá certo? Porque uma pode ser, claro, olha as duas funções, a vermelha e a azul, ali no canto esquerdo, superior esquerdo. A vermelha e a azul, elas são diferentes, porém o gráfico é o mesmo, então a representação gráfica é a mesma, tá? Então, bem legal isso, toma cuidado, tá? Beleza? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Aqui, só reforçando, relembrando. Só relembrando aqui, tá? O A, o parâmetro A, ele representa o quê? O A é a translação
vertical. O B aumenta ou diminui a amplitude da imagem. C, ele modifica o período. Da função. E D, eu tenho a translação horizontal. Mais D, ela vai para a esquerda. Menos D, ela vai para a direita. É isso. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí, tá? Na sequência, eu vou entrar com alguns exercícios. Quem quiser tirar um print, tá aqui, ó. Na sequência, não vou estender muito essa aula, mas o procedimento é o mesmo, tá? Então, fica um pouco mais curto. Entendendo bem a função seno, você vai entender muito bem também a função cosseno, porque é a mesma coisa. Só não se esqueça aqui alguns detalhes, por exemplo, aqui na tabela, né, o valor do cosseno de zero é diferente do valor do seno de zero. Então, esses detalhezinhos aqui, tá certo? Cuidado com o gráfico. Então, como eu disse, o gráfico da função cosseno nada mais é do que a translação da função seno horizontalmente. Então, o circuito da montanha-russa é o mesmo, as sensações são as mesmas. Pensa numa montanha-russa com uma onda, como várias subidas e descidas. Se você se deslocar a partir de uma função seno ou numa função cosseno, as emoções serão as mesmas de subida e descida, vamos dizer assim, tá? Pessoal, então aí na sequência eu entro com exercícios, modelos, para vocês terem uma referência maior, tá? O que eu falei que eu faria com vocês, eu vou fazer, como eu prometi, e no próximo vídeo eu deixo gravado aí alguns exercícios para vocês fazerem também. Ok? Na sequência vai ter uma perguntinha aí, respondam a pergunta e depois vocês já podem ingressar no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um beijão em todos vocês, um grande abraço.